Semana que vem vamos estar fazendo uma confraternização aqui na parte da manhã, com um café colonial, né? Se possível, com todos os irmãos. Então, vamos estar orando, entregando a Deus, né, nossas vidas, aquilo que Deus tem feito, né? E irá fazer, continuar fazendo, porque Ele é o Senhor, né, de todas as coisas. Então vamos estar orando a Deus, entregando o término da Escola Bíblica Dominical e dando início ao nosso culto matutino. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos juntos aqui neste lugar. Senhor Deus, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, onde podemos aprender da Tua Palavra. Ó Deus, onde possamos crescer, como diz a Tua Palavra, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Senhor Deus, ata, Senhor Deus, essas palavras, tudo que foi falado e dito, que nós lemos e ouvimos da parte do Senhor em nossas vidas, que possamos seguir esse caminho, Deus, um caminho de santidade, de retidão, onde o Espírito Santo de Deus habita. Por isso, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, as nossas vidas, os professores, os alunos, toda a diretoria, pastor Bruno e sua família, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, conduza, Deus, a nossa vida, esse rebanho, Deus, para pastos verdejantes. Louvamos o Teu nome também nesta manhã, Deus. Queremos entregar um culto racional a Ti, onde ofereceremos louvores e renderemos graças ao Teu nome, que é santo, santo e santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, glorifica o Teu nome nessa manhã, para a glória de Deus Pai. Essa oração fazemos no nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso culto matutino. Eu queria convidar os irmãos do grupo de louvor para tomar aqui à frente, seu lugar. E a gente vai estar cantando o hino, né? Bom é estarmos aqui louvando a Deus, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém? Vamos do grupo de louvor. A glória de Deus se revela através de nossa comunhão no santuário. Então vamos louvar a Deus, né, irmão? Vamos louvar ao Senhor. Viemos aqui para adorar a Deus, não assistir um culto, mas para adorar o Senhor. Então vamos colocar de pé, aqueles que puderem. Vamos estar louvando ao Senhor com os irmãos do grupo do Ministério de Louvor. Então, enquanto nós louvamos a Deus, você tem a oportunidade agora de sair do seu lugar, cumprimentar seu irmão, amém? Então, Jesus em tua presença, então, né? Jesus em tua presença. Nas palmas. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso
Deus, estamos na presença do Senhor só para adorar e contemplar ao nome dele, amém? Vamos ainda estar entoando um cântico que diz: derrama a tua glória, Senhor. Queremos sentir a presença do Senhor mais uma vez em nossas vidas. Nosso prazer em estar na presença do nosso Deus, cultuando a Ele, celebrando e adorando ao nome do nosso Senhor. Derrama a tua glória sobre nós, ó Pai. Queremos mais a tua presença sobre nós, ó Meu maior prazer, aleluia. estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouça a tua voz, Deus. Ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua cheia, Senhor. Tira o meu ser, os rios deste amor. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez que nosso prazer é estar na presença do nosso Deus. Nessa manhã, podemos contemplar e adorar o nosso Senhor. Aleluia. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Chama a tua glória. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmão. Abaixa a cabeça. Vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez. Senhor, glórias te damos, graças te damos, ó Pai, nessa manhã. Nós nos reunimos para adorar, contemplar o teu nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento, por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos nos reunir para contemplar a Ti, Senhor. Venha sobre nossas vidas,
esse dia que se inicia, Pai, que tudo, ó Deus, possa ocorrer para a glória do Teu nome, ó Pai. Abençoe nossas vidas, livra-nos de todo o mal, Senhor. Ó Deus, que nossas vidas estejam sempre cobertas, guardadas por Ti, ó Pai. Que esse culto que está se iniciando, que tudo que fizermos aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, e para a edificação do Teu povo aqui nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus te oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Louvado seja Deus. Vamos. De nossa dedicação ao Senhor. Amém, irmãos? A glória de Deus se revela através de nossa dedicação ao Senhor. Então vamos estar cantando o hino do cantor cristão, né? Número 301. Aí no nosso boletim está 267, mas é o 301, crer e observar. Então vamos, esse é o momento de dedicação, vidas, bens e talentos. A gente vai estar louvando a Deus com essa canção. Então esse é o momento de você trazer seu dízimo, a sua oferta. Eu queria convidar o nosso pastor para nos ajudar. Amém? Irmãos, bom dia. Como está no boletim 267, é um hino que só tem uma estrofe. A gente não, o 2 nós vimos aqui, ó. Foi o erro de número mesmo. Ok. 301, então, crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece. Ao que Cristo mandar.
Deus, por esse momento tão especial de estarmos reunidos como igreja do Senhor, para adorar ao Senhor, prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. Obrigado, ó Deus, por tudo que já vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Obrigado, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas alçadas, ó Deus, no teu altar, e o que nós te pedimos, no nome de Jesus, é que deis sabedoria, ó Deus, aos líderes, para que possamos, ó Deus, empregar esse dinheiro para, ó Deus, a expansão do teu reino, para a propagação do evangelho, ó Deus, a fim de que a igreja do Senhor nessa comunidade cresça, prospere, ó Deus, e sobretudo, leve, ó Deus, o pecador perdido ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Continua, Deus, falando aos nossos corações, abençoa as nossas vidas. Assim te louvamos, no nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu queria convidar o Joaci aqui. O Joaci, ele tem um aviso para passar para a igreja sobre os embaixadores do rei. Bom dia, igreja. Vim comunicar aos embaixadores do rei que os que estão presentes hoje não ir embora, ficar comigo ali até meio-dia, que a gente vai decidir as pessoas que vão fazer as modalidades que estão lá, sendo preparadas para a gente lá no sábado. Eu preciso saber realmente quem vai, porque o Sérgio me comunicou que não vai ter inscrição de última hora, porque as igrejas estão levando muita gente, então o que foi permitido para a gente lá não vai poder passar, assim, ter muita gente, porque vai ter poucos coordenadores lá, para tomar conta do pessoal, né? Então ele me falou que eu preciso da relação dos meninos que vão poder estar lá, ok, gente? O horário lá está aqui, o evento vai acontecer 1h, tá? E terminará às 5h. Eu preciso sair da igreja aqui meio-dia, conforme for os pais autorizando os meninos a ir na Kombi, eu levarei depois em casa, na casa de cada um. Ok, irmãos? Obrigado. Bom, os irmãos, né, a irmã Valéria e o irmão Maurício, pede para avisar que no próxima sexta-feira, às 19h30, teremos reunião de casais na nossa igreja. Então, todos os casais da nossa igreja estão convidados, próxima sexta-feira, a partir das 19h30. Os grupos de comunhão do bairro de Benfica, pode. Bem, os irmãos já sabem, bom dia, né? Graça e paz. Bom, os irmãos já sabem que há um grupo na igreja chamado Grupo ID, e sábado que vem nós teremos um trabalho ali no Abrigo Santa Helena. Os irmãos estarem presentes aqui no próximo sábado para nós fazermos aquela visita lá, conhecermos e fazermos a visita de ação social lá no Abrigo Santa Helena. Obrigado. Os irmãos do Grupo ID aí estejam atentos. Então, os grupos de comunhão, irmãos, do bairro de Benfica, vai acontecer na casa da irmã Marlene e do irmão Marcelo. Eles moram na rua General Felício Lima, número 287, no bairro Araújo. Os irmãos do grupo de São Judas vai se reunir na casa do pastor Cimei, na rua José Carlos Levi, número 150. E hoje à noite, a partir das 18h, teremos também as nossas uniões de treinamento, juniores, adolescentes, jovens, mulheres e homens. Amém, irmãos? Pastor Bruno. Obrigado, irmãos. Eu vou ficar aqui para... bom dia mais uma vez, irmãos. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Eu queria rapidamente também, eu ia até comentar sobre a questão do próximo sábado. Nós teremos mais um casamento aqui na igreja, então o louvorzão provavelmente deve ser adiado para o sábado seguinte. Eu acho que o ideal seria o primeiro sábado e julho. Como? Ah, não, sim. Então já temos uma série de programas. O último sábado geralmente é destinado para o louvorzão, o culto aí de louvorzão da igreja. Nesse último sábado agora, dia 25 de junho, já havia sido marcado desde o ano passado um casamento aqui na igreja. Então, nós vamos autorizar esse casamento, já está autorizado, né, desde o ano passado. Dia 2 de julho será o culto de inauguração do nosso ponto de pregação.
lá no bairro Nova Era. Então nós vamos também colocar depois o endereço para os irmãos, como é que vai ser a localização, o culto que estará acontecendo lá. E será todos os cultos de grupo de comunhão do bairro Nova Era e região, será às terças-feiras no ponto de pregação. Havendo necessidade de um pequeno grupo na casa de um não crente ou de alguém que queira se integrar à igreja, será marcado numa outra data e a referência será o ponto de pregação. Tenho feito, irmãos, uma série, só voltando à questão do abrigo Santa Helena, exatamente a visita será de 1 às 3 da tarde. Será de 1 às 3 da tarde, está sendo preparado para se comprar aí algumas fraldas para serem levadas lá no abrigo Santa Helena, que é um abrigo de idosos. Ontem nós tivemos mais um evangelismo de moradores de rua, e foi um pequeno grupo mesmo, poucas as pessoas, inclusive nem eu fui também ontem à noite, mas talvez a cada vez que o grupo sai para distribuir alimento para morador de rua, Deus nos surpreende, ou pelo menos realiza algo assim extremamente tremendo. Ontem, por exemplo, a irmã Vânia, né, que está afastada aqui já tem algum tempo, participou com a Cláudia aqui fazendo sopa, depois no carro dela foi lá levar sopa ontem à noite. Então foi o carro dela e o carro do Bruninho. São 7 pessoas, Cláudia? 6. Na verdade foram 6 pessoas. O Bruninho dirigindo um carro, o Everton e o Igor. Hein? Ele já estava lá antes de vocês chegarem. Então, estava o Igor, o Bruninho e o Everton no carro do Bruninho, a Vânia, a Grace e a Cláudia no carro da Vânia. Em dado momento, puxando o comboio, a Vânia me errou o caminho que tinha que ser passado. Tinha que passar por um caminho, ela errou o caminho, e aí vira um rapaz. Quando pararam perto do rapaz, o rapaz estava entrando em hipotermia, né, que é, acho que a temperatura mais baixa do corpo. Estava assim, em estado já de quase congelamento, que botaram a mão nele, estava gelada e tremia muito e não conseguia mais raciocinar. Aí começaram a acionar o SAMU, né, para ver se o SAMU deslocava, enquanto o Bruninho falava no celular, eles estavam tentando reaquecê-la. Ele tomou um susto, depois que começou a esquentar o corpo, parece que foi socorrido, então não tiveram condição de identificá-lo, mas parece que foi socorrido à noite. Então provavelmente tudo caminharia para mais um óbito, né, de um morador de rua, que não parecia estar drogado, pelo que a Cláudia disse, não parecia estar drogado, não parecia... O que parecia mesmo é que ele estava nesse estado quase de morte, né, por questão do frio. Então, não houve erro, né? Na verdade, Deus providenciou para que as irmãs e os irmãos encontrassem lá esse cidadão e pudessem promover. Então, irmãos, às vezes as pessoas, muita gente mesmo, às vezes critica, né, algumas ações, falam diversas realidades que às vezes a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, se o seu coração está cheio da graça, do amor de Deus, da vontade de servir ao Senhor, com certeza a sua boca falará coisas que edificarão o reino de Deus e abençoarão as pessoas. Mas tem gente que tem coração cheio de muitas coisas, né, de ganância, de outras realidades, e aí falam algumas coisas que às vezes entristecem algumas pessoas. Mas louvado seja Deus, que Deus ainda tem animado as pessoas para continuar realizando a sua obra, seja visitando um asilo, seja visitando o centro socioeducativo, né, onde tem lá menores ressocializando, né, visitando o Ceresp, seja visitando hospitais, seja entregando um marmitex, que alguns às vezes até reclamam, está gastando dinheiro com isso aí, né? Entregar um marmitex para uma pessoa que está dormindo na rua, né, por questões diversas, seja de droga, não cabe a gente julgar, né? O que cabe a gente é fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito, às vezes, é ir contra o seu próprio eu, né? Sua própria vontade. Porque muitos de nós não têm vontade, às vezes, de estar na madrugada fria, para poder pegar o carro particular, botar uma panela no carro particular que pode entornar sopa naquele carro e sair distribuindo uma marmitex. Muitos de nós, às vezes, não quer isso. Muitos de nós, às vezes, não quer estar no hospital visitando alguém. Mas, louvado seja Deus, que Deus tem dado, né, esse despertamento a algumas pessoas, e aí toda a igreja tem possibilidade de trabalhar, né? Toda a igreja, em todo o tempo, por incrível que pareça, desde fazer a faxina do templo até
pregar o evangelho no culto de domingo à noite, que muitos querem às vezes, domingo à noite. Né? Quero estar à noite, porque vai transmitir via internet e tal, eu vou cantar. Então, desde esse que limpa o chão até o cantor, né? Ou o outro, né? Mas tem lugar para todo mundo, tá, irmão? Tem lugar para todo mundo, no culto da manhã, na quinta-feira, né? No estudo bíblico, nos grupos de comunhão, no discipulado. Né? Quantas pessoas têm passado pela igreja aí, que marcam na fichinha, que querem receber um estudo, e às vezes você precisa repetir pessoas, né, que estão dando estudo. Às vezes tem pessoa que está dando 3, 4, 5 estudos, porque ninguém quer dar estudo. Mas aí esse ninguém vem reclamar às vezes da igreja, falar que a igreja não faz nada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Então, irmão, né, que Deus cale a boca, né, do indivíduo mau, né? Faça lá como lá o pai lá de João, né, João Batista, mandou calar a boca, enquanto ele não escreveu na tabuinha que o menino, né, chamaria João, não voltou a falar, né? Porque a cultura era que recebia o nome do pai. Falou, não é esse nome. Então, é mais ou menos por aí, tá, irmãos? Isso não é maldição não, tá, irmão? Eu não tenho esse negócio de maldição, esse negócio aí hereditária, triciária, né? Tricerápicos, eu não tenho esse negócio não. É só mesmo dizer que a gente pode se colocar à disposição da obra do reino de Deus para trabalhar e não dar trabalho. E encontraram lá também, ela está morando na rua, uma pessoa que foi membro dessa igreja aqui, tá, irmãos? Depois eu vou conversar, porque ela foi membro dessa igreja aqui, está lá na rua. Ela nem conheceu, a Cláudia não conheceu ninguém. Ela está nas drogas, em estado extremamente avançado, né? Morou por algum tempo no bairro Nova Era, agora está na rua, né? Então, assim, entristece, porque na verdade uma pessoa que estava envolvida com a gente, não sei o que e tal, aí cheio daquela vontade de pregar, e de repente conhece o tal do crack, a miserável pedra da destruição, e aí às vezes encontra pessoas que, ao invés de, o dedinho está na ponta do buraco, ao invés de jogar uma corda, algo parecido, aí tem o prazer de pisar no dedinho, na ponta do dedinho, para poder a pessoa deixar. Às vezes, irmão, igreja, né, dependendo da situação, a igreja às vezes mata as pessoas, infelizmente, por conta de nós, né? A gente falou quinta-feira aqui sobre igreja. Temos o templo e igreja composto pelas igrejas que são o templo do Espírito Santo. E às vezes essa igreja mata as pessoas em vez de realizar a obra que deveria realizar. Isso é um fato, né? Eu não estou falando nada que é em verdade. Não estou falando que de verdade a gente precisa pensar de nós mesmos para que a gente possa contribuir para que a glória de Deus seja manifesta e tão somente as pessoas sejam abençoadas. Pensando em pessoas serem abençoadas, a irmã Luciana estará promovendo no próximo domingo uma feijoada que ela intitulou de Feijoada Amiga, né? Será R$12 o marmitex. E os irmãos conhecem, né, a irmã Luciana, as lutas que a irmã Luciana tem enfrentado nos últimos tempos e as vitórias que Deus tem concedido. E mais uma ideia é exatamente essa, que essa feijoada seja revertida para ajudar a pagar, inclusive, a cobertura e as demais coisas que ainda não foram pagas. Então, se os irmãos puderem contribuir, procure a irmã Luciana depois, adquira pelo menos, mesmo que você não vá comer a feijoada, adquira lá o seu convite, né? Ceda para alguém, ou então coma a feijoada, que eu sei que vai ficar muito saborosa. Ok, irmãos? Bem, dito isso, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 3. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta para os irmãos. Quem quer agradar o coração de Deus aqui? Amém? Todo mundo quer agradar o coração de Deus, né? E aí vem uma outra questão. Alguém aqui quer deixar Deus satisfeito com a sua vida, pessoal? Queremos? Também quero, né? Amém. Então, seja assim para a glória do Senhor. A gente pode ver aqui alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que agradaram mesmo o coração de Deus, né? Deixaram Deus satisfeitos. E uma dessas pessoas é quem nós estaremos vendo agora aqui. E eu vou destacar o versículo de número 3
dessa discussão, né? Ou melhor, essa discussão, essa conversa entre Satanás e Deus, né? E algo que me deixou extremamente interessado nessa característica está no versículo de número 3, que dita sobre 4 pontos, pelo menos, ou 4 questões que Deus destaca em Jó. E aí eu fiquei imaginando, eu falei sobre o que Deus pensa de nós, na verdade. E pensando o que Deus pensa de nós, o que Deus pode destacar de nós, o que Deus pode dizer de nós. E aí, muitos, pelo menos muitos estudiosos, né, e até alguns irmãos nossos que passaram, inclusive, pelas igrejas tal, e hoje se tornaram verdadeiros teólogos, né, donos do conhecimento e da razão, vão dizer que Jó seja uma alegoria, né? Os irmãos vão achar isso em algum livro, em algum teólogo da modernidade, dizendo que esse livro de Jó seja uma alegoria, uma história. Outros vão dizer que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Os escritos que foram descobertos seriam os mais antigos da Bíblia. Outros vão dizer que, na verdade, essa história aconteceu. A grande tendência é que os teólogos vão dizer que aqui há um contexto de alegoria ou de uma história que não de verdade ocorreu. É o que alguns teólogos dizem. Mas o que me traz em especial pensar aqui é que, sendo história, que sendo alegoria ou fato real, é a essência do mover e do poder de Deus através desse livro. E, sobretudo, as características da ação de Deus em favor daquele que de verdade crê nele. Se isso é uma história, que seja um exemplo extremamente importante para a nossa vida, porque chegar num nível de ser reconhecido por Deus e apontado por Deus da forma que Jó foi, é algo que deve ser almejado por cada um de nós. E isso implica pensar que, mesmo passando por privações, provações, tribulações, Deus não se esquece de nós e não nos abandona. E uma das características no final do livro que mais me assombra, ou pelo menos me ilumina a mente para fazer uma reflexão pessoal, é exatamente o último capítulo, quando Jó fala: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço porque meus olhos te veem. Então, olha só, ele vai reconhecer isso quase que no final do livro, que já é basicamente o final da sua vida, depois de passar por tudo que ele passou, né? Mas no início do livro, antes de tudo acontecer, nós temos esse diálogo que eu acho muito interessante. Destaco o versículo de número 3, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Eu vou repetir o texto, irmãos, porque é de uma profundidade extremamente grande as palavras de Deus nesse versículo em especial. É claro que o livro todo traz consigo algo poderoso, tremendo, mas preste atenção no que Deus diz para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Isso depois que Deus pergunta, não é, para Satanás de onde ele estava vindo. Eu estou vindo de rodear a terra, né, de passear sobre ela, de observar as coisas. Pensando na perspectiva da onisciência de Deus, todo o conhecimento e saber de Deus, Deus já sabia o que estava no coração de Satanás, para chegar a Deus e explicar para ele que ele estava rodeando a terra. Havia esse concílio. Deus, inclusive, sabia também da perspectiva e da possibilidade de, no coração de Satanás, chegar para Deus e colocar à disposição de Deus toda a sua obra maléfica em relação àqueles que são seus servos. Se a gente fazer uma viagem desse tempo até nós hoje, esse concílio talvez continue da mesma forma, dizendo o seguinte: olha Deus, você está vendo aquela igreja reunida lá? Está vendo aqueles servos seus ali?
eles só são assim porque o Senhor dá tudo para eles. O Senhor não permite que nada aconteça com eles. Aí Deus responderia: mas aquela igreja lá são tementes ao Senhor. Aquela igreja são homens e mulheres sinceros, retos de coração, são honestos, verdadeiros, né? Não traem, não fazem maledicência, não discutem, não diminuem o outro, pelo contrário, são fortes, porque a minha presença é a cabeça daquele lugar. Dá para pensar nessa realidade de discussão nos nossos dias hoje? Por isso perguntei: quem de nós gostaria de verdade agradar a Deus? Quem de nós de verdade deseja deixar Deus satisfeito com as nossas vidas, com os nossos pensamentos? Porque quando nós respondemos que sim, eu quero, nós assumimos uma responsabilidade extremamente grande perante Deus e perante a sociedade que nós estamos inseridos, e até perante nossa igreja. Porque agradar a Deus, deixar Deus satisfeito, significa pensar que na grande maioria das vezes eu serei desagradado, eu não serei satisfeito. Porque se nós vamos satisfazer o nosso eu, agradar o nosso eu, nós temos por natureza a tendência pecaminosa, a tendência do desejo de desobedecer. Nós temos a tendência de fazer aquilo que em grande parte desagrada o coração de Deus. Isso é tendência natural do ser humano, fruto daquilo que foi plantado no início de tudo, lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal desobedeceu e caiu da graça. Nós sabemos disso. Temos a tendência também de não sermos sinceros. E uma das características que pude destacar exatamente nesse versículo é a sinceridade. E quando Deus disse: olha, observaste, ninguém na terra como ele, homem sincero. Eu fiquei pensando que Deus ama, Deus é apaixonado pelas pessoas sinceras. Quando nós mostramos o nosso coração transparente, quando nós não somos hipócritas, quando nós não escondemos, achando que escondemos as coisas, percebo que Deus tem uma profunda alegria em apontar a sinceridade do seu servo. Parece que Deus ama o homem sincero de forma plena. E aí, o salmista no capítulo 37, versículo 37, se não me falha a memória, e aí eu queria que os irmãos, por favor, se pudessem abrir para mim, Salmo 37. Versículo 37 diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de guerra, paz, vida. Eu fico pensando que Deus ama o homem de coração sincero. E essa sinceridade precisa nortear os princípios da nossa vida cristã. Sinceridade com Deus e com as pessoas. Sinceridade com Deus, as pessoas e a sociedade que nós estamos inseridos. Não importa o que nós vamos realizar ou pensar de palavras bonitas, de atitudes maravilhosas, de ações que cobrem um coração sem sinceridade, um homem sem retidão. Não importa, porque isso, na verdade, irmão, não vai contribuir para que nós sejamos amados por Deus. Nós vamos nos distanciar dele. Agora, se tivermos a capacidade de termos esse coração puro e sincero, seremos também apontados como aquele que Deus ama de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Eu acho que uma das orações que Deus mais ama, ela pode ser até sussurrada, né? Num canto isolado, sozinho, é quando o nosso coração se rasga em lágrimas e dizemos para Deus assim: Senhor, dá-me um coração sincero. Quando dizemos como o salmista: Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau. Corrige, Senhor. Olha para mim, teu servo, e me ajuda, Senhor. Acredito que Deus rasga céu, faz tudo para poder atender essa oração. Muitas das vezes realizam situações extremamente exuberantes, no sentido de querer demonstrar uma vida que na verdade não o é. E aí, quando eu vou lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, e vejo
Samuel dizendo para Saul a seguinte questão: tem porventura Deus prazer em holocaustos, sacrifícios, mais do que aquele que obedece a sua palavra? Esse que obedecer é melhor do que sacrificar. E só obedece quem é sincero. Só obedece quem é sincero. E aí a gente tem algumas questões, né, que alguns obedecem por obrigação, porque se não obedecer serão demitidos, serão punidos, né? Poderia citar o militarismo, por exemplo, né? Então às vezes obedece, mas sem sinceridade. Obedece porque está obrigado a obedecer. Obedece lá na rede privada, porque se não obedecer vai ser demitido, vai colocar outro no lugar dele. Então, e aí os que mandam não conhecem o coração, não tem como ver o coração. Mas quando se fala em sinceridade com Deus, é impossível você ocultar que você obedece porque você está obrigado, que você é crente por obrigação. É impossível ocultar isso. E se existe dentro de nós esse pensamento, pode ter certeza que Deus está vendo. E Deus vendo, rejeita. Uma outra questão que percebo ainda nesse versículo está exatamente na estrutura da retidão e da integridade. Homem sincero, reto, temente a Deus. Ser reto e íntegro é ser inteiro, completo, pleno, né? Então Deus olha para Satanás e fala: está vendo meu servo? Ele tem sinceridade nas suas ações, nos seus pensamentos, mas sobretudo ele é íntegro e anda com retidão. Então ele é completo, ele é pleno. Eu fico pensando sobre essa realidade da integridade nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Quando perguntei, e aí retorna a pergunta inicial: quantos de nós queremos de verdade agradar a Deus? Temos sido sinceros conosco mesmo? Porque com Deus nada está escondido de Deus. Nada. Temos sido retos ao ponto de dizermos que as nossas relações são íntegras, plenas. E aí a gente estava eu estava até conversando com a irmã Andréia aqui hoje, conhecendo a irmã Andréia, que está conosco, falando sobre essa questão mesmo do nascimento das igrejas, tem a historicidade da igreja. E um grande problema hoje do mundo chamado evangelho cristão é a relativização das coisas. Tudo é relativo, né? E a outra questão é a secularização, que é trazer para dentro da igreja aquilo que de verdade não deveria estar dentro dela, no intuito exatamente de se encher as pessoas de momentos, de tempos e de movimentos que façam com que as pessoas permaneçam na igreja. Mas aí, fazendo uma reflexão profunda a nível espiritual, nós estamos mantendo dentro das igrejas pessoas não íntegras, não retas e não sinceras. O que nós estamos tendo é resultados numéricos, dentro da característica da análise estatística desse tempo. Mas, sobretudo, há uma frase que ecoa na minha mente há muitos e muitos anos e vem sendo ecoada: igrejas cheias de pessoas extremamente vazias. Jó sabia dos princípios de Deus, dos desejos de Deus, e na sua geração, Deus disse que ele era o único que cumpria esses desejos, esses desígnios e toda essa estrutura de princípio de forma plena. Uma pessoa íntegra, uma pessoa inteiramente íntegra, uma pessoa que deixou nas mãos de Deus a sua vida para que Deus conduzisse. Mesmo que ele venha a assumir que esse Deus que ele conhecia era daquilo que ele ouvia falar. Na sua integridade ele disse: Senhor, olha, eu pedi ao Senhor que me desse um coração sincero, portanto esse coração sincero me impulsiona a tomar uma atitude de viver de forma íntegra. E para viver integramente, eu preciso estar na dependência plena do Senhor. Eu preciso, ó Deus, renunciar o meu eu. Como disse, agradar a Deus implica, inclusive, em desagradar a mim mesmo e a outras pessoas. Então, para nessa característica eu estar plenamente dentro daquilo que o Senhor entende como sinceridade, retidão e integridade, eu renuncio. E se for o caso, Senhor, vou desagradar a mim mesmo e as pessoas, porque eu não quero ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu quero ser o que o Senhor deseja que eu seja
para a glória do nome do Senhor, para a bênção minha e de toda a minha família, a minha sociedade. Mas, infelizmente, dentro dessa característica da retidão e da integridade, o que a gente vê ainda são pessoas com limitação, né? Ou seja, chegam diante de Deus com reservas, limitando ações de Deus, às vezes na própria área espiritual, né? Às vezes na área financeira, às vezes na área emocional, às vezes na área relacional, no namoro, limitam Deus no namoro, no relacionamento conjugal. Olha, como nós temos visto nesses dias, né, ações exatamente de reservas, né, onde Deus está reservado, impedido de entrar, né, de agir. Nós precisamos pensar que para chegar nessa característica de integridade, como diz o próprio Salmo 37, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Como diz ainda o salmista, né, no capítulo 51 do Salmo, exatamente após a sua queda, né, quando ele sente que pediu a Deus a alegria da salvação. Senhor, me dá novamente a alegria da tua salvação. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Dá para imaginar se nós somarmos essas duas orações, né? Senhor, dá um coração sincero, cria em mim, ó Deus, um novo coração, um coração puro, um espírito de retidão, e esse espírito me conduz na vida dia após dia, esteja onde eu estiver, seu nome será glorificado. Uma outra coisa que me chama a atenção também nesse versículo é a palavra temer. Não há ninguém na terra homem semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus. Versículo 3 do capítulo 2 de Jó. Temer a Deus. Eu na verdade, estou aprendendo a amar esse princípio, sabe, irmão? Aprendendo a amar esse princípio. E aí, eu posso até dizer que eu não sabia de verdade a importância do significado desse termo temer a Deus, sabe? E comecei a perceber que temer a Deus não é ter medo de Deus, porque muitos inclusive pensam, né, num Deus vingador, num Deus que está longe, né, um Deus distante. Alguns vão dizer que até tem dificuldade às vezes de orar a Deus, orar a Jesus Cristo, que parece que é mais próximo, mais sensível, mas porque foi humano, do que inclusive conversar com Deus. Então isso gera uma certa distância. E alguns vão dizer que pensam Deus aquele homem, né? Cabelos brancos como o meu, barba branca, com o seu cajado e pronto, com seus olhos, como diz no Apocalipse, né, seus olhos como que de fogo, não é? E aí toda aquela característica que consome, e aí deixam de perceber ao longo da história, né, o Deus que criou, o Deus que formou, o Deus que ama, entregando Jesus Cristo, o Deus que consola através do seu Espírito Santo. Na verdade, temer Deus é respeitar Deus e honrar Deus em todo tempo. Temer Deus é dar capacidade de colocar Deus onde Ele de verdade está e de verdade conhecer quem Ele é, respeitando e honrando o seu nome através da sua própria vida e das suas ações. Então muitas das pessoas não temem Deus porque na verdade desonram o nome de Deus através das suas atitudes, dos seus pensamentos, e se dizem exatamente crentes separados, escolhidos para adorarem ao Senhor. Isso é um fato que também me salta aos olhos ao ouvir Deus dizendo um homem temente a Deus, que se resume exatamente em honrar, respeitar Deus. Acho que se resume na realidade da sabedoria. Uma das questões que penso é o chamamento da atenção de Deus para as nossas vidas hoje através desse texto. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos fazer Deus feliz, nós temos que ser sinceros. Nós temos que trabalhar para que a nossa vida seja reta, íntegra. E nós só vamos conseguir isso de verdade, nós tememos a Deus. Conhecermos e sabermos quem de verdade Deus é e o que Ele se propõe a fazer em nós e através de nós. Por fim, a característica que ainda salta aos olhos nesse versículo é: desvia-se do mal.
Nós somos pecadores, continuaremos sendo pecadores enquanto vivemos nessa terra. Somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, ao receber Jesus Cristo no seu sacrifício como suficiente para as nossas vidas. Mas, sobretudo, nós não deixamos de ser pecadores. Nossa natureza pecaminosa estará sempre nos sondando. A história do velho homem, né? O velho homem, a sua sombra nos cerca e está sempre tentando soprar nos nossos ouvidos para que nós retornemos ao estado anterior, ao estado inicial. Mas aí, quando somos batizados no Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo sopra em nós, você é nova criatura. Você não pode mais permanecer ali. Você saiu dali para estar aqui. E o Espírito Santo continua intercedendo na nossa vida e falando conosco, porque se somos do Senhor, temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que conduz a nossa vida, levando-nos a desviar-nos do mal. Então nós pecamos? Sim, mas não é o nosso desejo pecar, não é o nosso prazer pecar, pelo contrário. O pecado gera em nós constrangimento, e se isso não acontece, eu tenho que rever toda a minha estrutura de conversão. E passa exatamente pelo temer a Deus, que é reconhecer quem Deus é, a sua santidade, a sua plenitude, que passa exatamente em ser íntegro e, sobretudo, em ser sincero comigo mesmo. Agora, se o pecado que está ao meu redor e dentro de mim me satisfaz, é hora de pedir: Deus, sonda-me, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto, me dá um coração sincero, Senhor, faz com que eu compreenda o que é de verdade temer ao Senhor, me dá sabedoria para fazer com que tudo isso me leve exatamente a um novo caminho, a um novo rumo, abandonando as coisas que para trás ficam e seguindo agora, fitando os olhos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Deus deseja fazer com que nós sejamos aqueles que venhamos alegrar o coração dele, venhamos satisfazer o coração de Deus, a vida de Deus com as nossas vidas, para que ele nos aponte para Satanás, dizendo: olha, naquela igreja, primeira igreja batista de Benfica, ali estão os meus servos, sinceros, puros, íntegros, que me temem e, sobretudo, desviam-se do mal. Amém, irmãos? Que seja essa a nossa vida, né? Que pensemos que na verdade, devemos a cada dia renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa aliança, que faz com que nós nos aproximemos ainda mais dele e nos distanciemos mais do mundo em que nós vivemos. Isso chama-se santificação, processo que nos leva ao crescimento do desejo de Cristo Jesus para cada um daqueles que o reconheceram como Salvador. Sede santo como eu sou santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um dia cheio da unção do Teu Espírito Santo, e logo mais à noite estejamos aqui para compartilhar um pouco mais da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus e das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Nós vamos estar orando nesse momento, irmãos, e o irmão ou a irmã que sentir o desejo de orar a Deus de forma voluntária nesse momento, nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor pelo culto desta manhã, por tudo que vimos e ouvimos, e que Deus nos guarde, nos abençoe e nos traga logo mais à noite para também participarmos do culto aqui. Voluntariamente, a irmã Isabel, por não, irmã Isabel? Sim, o cunhado da irmã Isabel continua internado lá em Barroso. Então, a igreja tem hora das quintas-feiras, tem conversado aqui. Então, o irmão que for orar nesse momento, que se lembre exatamente aí do cunhado da irmã Isabel. Voluntariamente, irmão, um irmão ou irmã que sentir o desejo, coloque-se de pé e nos eleve a Deus em oração, e todos estaremos orando juntos.
Amém, irmãos. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Rapidamente, então, eu vou pedir os irmãos professores, vamos ter uma rápida reunião para poder não atrasar muito também o almoço dos irmãos, a gente acertar alguns detalhes na parte da educação e mostrar para os irmãos algumas questões e ouvir dos irmãos também algumas sugestões. Assim, os irmãos que quiserem a questão da feijoada, é só procurar a irmã Luciana, ela está com os convitinhos aqui, tá bom? Ela vai estar na porta ali. Então, irmãos, tenham todos um bom dia. Vamos ali para o gabinete, irmãos dos professores, para a gente já se reunir e os irmãos tenham uma boa tarde e aguardem os irmãos logo mais à noite.